início aqui a apresentação. Bom dia, presidente Rodolfo Landim, também presidente do Sesc RJ, Antônio Florencio de Queiroz Júnior e o técnico também Bernardinho. Presidente, primeiro falar um pouquinho sobre essa parceria, a palavra está com você. Então, eu acho que hoje é um dia histórico, né? Um dia que a gente está aqui reunindo, acho que Flamengo, Sesc, tendo ao nosso lado aqui, eu acho que um dos maiores vencedores do esporte brasileiro, né? Falando do esporte brasileiro, um dos grandes ícones do esporte brasileiro, que é o Bernardinho. Que dá, assim, a dimensão do Flamengo hoje, né? O fato do Flamengo estar podendo se juntar a essas duas grandes figuras que estão aqui do meu lado. Prazer enorme de estar podendo fazer isso com um projeto que a gente entende um projeto vencedor para o vôlei. Projeto no qual a gente vai querer colocar muita energia, muita força, quer dizer, para que a gente possa estar iniciando, na verdade, uma grande caminhada aqui. A gente entende que esse é o primeiro passo do que a gente espera venha a ser uma parceria de longo prazo para o futuro aqui, importante para a cidade do Rio de Janeiro também, né? Que é algo que a gente sempre tem lutado. Mas falar só da felicidade que a gente tem de estar podendo aqui estar junto com eles. Presidente Antônio Florencio de Queiroz Júnior, também falar um pouquinho dessa experiência, dessa parceria Sesc RJ junto ao Flamengo. Olha, é uma honra muito grande poder firmar essa parceria. Nós estamos unindo não só a maior entidade de assistência, cultura, lazer e educação do Brasil, né, e uma das maiores do mundo, a um clube, a uma marca, a uma nação, né, que é o Clube de Regatas do Flamengo, que representa mais de 40 milhões de torcedores, né, e esperamos que o Sesc possa firmar essa parceria durante um longo tempo e é apenas a semente que nós estamos plantando para que projetos maiores poderão surgir, principalmente na parte de assistência nas comunidades mais carentes, criando escolas e escolas de vôlei e oportunidades para essa juventude que está agora querendo se colocar na parte do esporte. E o Bernardinho dispensa comentários, é um vencedor, ele representa mais do que nunca o Sesc. Eu acho que a melhor figura que represente o Sesc é a figura dele, um vencedor, uma pessoa que não encontra barreiras, as barreiras são sempre desafios para que ele possa ultrapassar, e essa também é a nossa gene. Então, para nós nos dá muito orgulho, um prazer enorme e uma felicidade muito grande em poder firmar essa parceria. Agradeço aqui ao presidente Landim e toda a sua diretoria, e ao Bernardo, que se empenhou bastante também para que essa parceria fosse feita. Temos aqui a nossa diretora Regina, que também comunga com esse mesmo sentimento. Muito obrigado. Técnico Bernardinho também com a palavra para falar um pouco sobre esse projeto. É um momento assim, realmente histórico, porque eu há algum tempo já com meu amigo Marcelo Vido, com o Delano, já conversávamos sobre essa possibilidade. Depois tive a oportunidade de estar com o presidente Landim e com o anuense, digamos assim, o total alinhamento, né, com o Sesc, com o presidente Queiroz, com a diretora Regina. A gente tem trabalhado já há alguns anos. Há um alinhamento de missões aqui. Claro que no final da história a gente quer vencer. Mais do que isso, quer desenvolver gente, desenvolver pessoas. E o fruto será realmente desse trabalho, desenvolvimento, vitórias no campo, né, demonstrando trabalho, determinação. Né, eu costumo brincar dizendo que a força e a penetração, né, essa capilaridade que o Flamengo traz, a marca Flamengo, a força do Flamengo, vai certamente nos fortalecer na nossa missão de poder atingir, levar, né, atrair esses jovens para uma atividade formal, muitas vezes através da paixão que eles têm pelo Flamengo, e a gente poder então trabalhar com essa turma. Acho que é algo realmente único. Quantos e quantos talentos não existem por aí perdidos, que podem certamente, através do esporte, né, mudar as suas vidas. E a gente estamos aqui trazendo o vôlei de altíssimo rendimento, retornando ao Flamengo, que já teve no passado, mas estava aí, né, voltando, para se associar a grandes esportes que o Flamengo hoje já é referência, o caso do remo, do basquete, ginástica olímpica, judô, e poder, no meu caso especificamente, estar aí compartilhando com grandes treinadores do esporte brasileiro e internacional, quem sabe também vamos ver com o Mister também, né? Eu costumo brincar dizendo que
eu até recebi de um amigo uma reportagem de um jornal português. Eu não sabia que ele me conhecia, que ele fez uma menção a mim no jornal português. Fiquei muito emocionado com a menção dele. Mas no ano passado, um fato muito interessante, eu costumo contar isso. O Flamengo estava ganhando, se não me engano, do Grêmio por 4-0. O jogo faltava uns 5 minutos para acabar o jogo. Né? E alguém fez alguma besteira qualquer, algum jogador. E o mister, então, foi duro em cima dele. Os comentaristas, poxa vida, isso sim, postura e tal. Quando eu fazia, eu era destemperado. Mas o fato é que, né, olhando e vendo um pouco da forma de trabalhar, certamente com a competência que ele tem, mas existe um alinhamento com vista de espírito, da forma de fazer, naquilo que ele acredita, que é a busca permanente da excelência. Estava vendo um pouquinho do final do jogo quarta-feira agora, da vitória no Campeonato Carioca, e ele estava abraçado com o jogador, orientando o jogador, como se o jogo ainda, olha, olhando para frente. Aquilo para mim é música nos ouvidos, né? Tudo aquilo que eu acredito. Né? E posturas como essa de um personagem tão campeão reforçam aquilo que eu, ao longo da minha trajetória, tentei trazer para as pessoas, que é a minha preocupação com gente, com jovens, na orientação de fazer, e me identifico muito com isso e cito ele como o maior exemplo, mas certamente no Flamengo há uma enorme quantidade de grandes profissionais que, digamos, têm essa mesma cultura de trabalho que é a base de tudo. Nós estamos aí iniciando um processo, né? A gente sabe que é um mercado muito competitivo, não dá para, mas certamente vamos construir algo longevo e deixar um legado. Né? Atrair jovens para cá, para serem desenvolvidos, e com isso alimentando lá em cima. E como o presidente Landim falou, Rio de Janeiro carece, momento como esse, mais do que nunca, unir forças, né? Para você passar por uma pandemia, por essa crise que está vivendo, unir forças. A força do Sesc, a força do Flamengo, para que monte um projeto realmente cada vez mais forte. Legal, presidente, agora está na hora da troca das camisas, né? O Bernardinho, também para o presidente do Sesc, o Antônio Florencio de Queiroz. No momento das fotos. A Fabizinha mandou uma mensagem antes. Bernardinho, você não sabe ainda, mas você é a cara do Flamengo. É isso mesmo. Que lindo aí, ó. É verdade. É. Botar do outro lado também, não? É assim, tem que... Nós aqui, Onda do Gabigol, não? É isso aí, tem que cuidar da Gabigol. Beleza. É. Bernardinho que jogou em 87 no Flamengo, botando ela de novo. Aqui, tá vendo aí? Aqui, vamos aqui, esperto, aqui assim. É. Aí, ó. Esse negócio- Fiz todos os testes, já tô. Aqui, ó. Aqui. Daqui também. Agora vocês dois aí se cumprimentando também. Tudo bem, beleza. Tudo certo. Tudo testado. Legal. Agora teremos uma substituição, né? Vai entrar a diretora regional do Sesc, a Regina Pim, vai dar uma palavrinha também. Regina, Só depois, do Rodolfo? é. Tá bem, então. Então a gente vai abrir aqui para as perguntas dos jornalistas. Tá. Enviaram as perguntas online para a gente. A primeira pergunta é para o técnico Bernardinho, a repórter Bruna Deltro, da TV Record. Bernardinho, depois de tantas vitórias, qual a sua motivação para seguir buscando o topo? E como será defender o Sesc RJ Flamengo? Isso teria um pouco a ver com essa procura constante por novos desafios. Eu acho que a vida é feita de desafios. Quando a gente não se desafia mais, a gente, né, para de viver, de sonhar. É um sonho grande fazer esse projeto um projeto maior, de referência mundial, não nacional, mundial. A gente quer realmente fazer com que as pessoas vejam aqui algo muito além de um time apenas de vôlei, mas, né, uma cultura de trabalho, né, valores que a gente poder, né, compartilhar com os nossos jovens no Brasil afora. E, assim, a motivação eu sou apaixonado pelo que eu faço, então eu me motivo pela paixão. É poder voltar no dia seguinte, enfrentar um novo desafio, né? O dia a dia ele me alimenta, né? Então eu encontrei aquilo que eu amo fazer e quero morrer fazendo isso, entendeu? Então eu nunca tive a dúvida em relação a continuar fazendo aquilo que eu faço, e
acredito ser ainda um projeto em crescimento. Você tem muita coisa para melhorar ainda, e esse é um ambiente onde eu posso, né, ao compartilhar experiências com grandes profissionais, tá me capacitando ainda mais para, né, fazer um trabalho ainda melhor. A pergunta também da repórter Bruna Deltri para o presidente Landim, presidente Queiroz. Qual a principal qualidade vocês enxergam no Bernardinho como treinador e o quanto ele agrega para o Sesc e Flamengo? Fernandinho, pode começar? Bom, então, é difícil falar uma qualidade só, né? Eu acho que quando você tem uma pessoa que teve o sucesso que o Bernardinho teve ao longo da vida, é difícil de você, na verdade, pensar uma qualidade, mas acho que na verdade, um conjunto de coisas, né? Eu já assisti algumas palestras dele, sou fã dele, óbvio, como acho que todos os brasileiros são, né? E acompanho muito a trajetória dele e acho que ninguém conseguiria ter chegado aonde ele chegou sem primeiro tivesse uma capacidade de ter uma visão estratégica e de planejamento que ele teve, né? Ao longo da vida dele e na forma com que ele monta as coisas dele, né? Isso é importante. Tem o conhecimento técnico específico da atividade que ele exerce, né? Mas mais do que tudo, se eu tivesse que chamar atenção, uma palavra que eu chamo de atitude, né? Eu acho que atitude é algo muito importante na vida. Essa vontade, assim, de sempre trabalhar para buscar os detalhes, para você buscar a melhoria contínua, a excelência o tempo todo, de forma intensa, né? Eu quando conheci lá o Jesus, né? Eu conversei com ele durante 2 horas e falei assim, eu encontrei um cara que é minha alma gêmea, né? Porque eu conversando com ele, eu vi que o sujeito era exatamente igual a mim em termos da forma com que ele fazia as coisas. Eu acho também que eu acho que os dois são muito parecidos, o Jesus e o Bernardinho, né? Na forma de encarar a vida, né? De olhar para a vida, né? De sempre, por melhor, não interessa o estágio que você está, sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para procurar encontrar a falha para poder evoluir, né? Que é aquela pessoa que não está nunca confortável com a situação que está, né? Eu acho que esse tipo de atitude que eu falei, se eu tivesse que pensar alguma coisa, eu diria que é a coisa mais importante e talvez tenha sido aquilo que levou ele a esse sucesso todo que ele teve na vida dele, né? Eu diria que, se eu tivesse que dizer, era isso. E fico muito feliz porque, como ele falou, é a cara do Flamengo, né? Eu acho que essa é a cara do Flamengo, essa vontade de sempre estar melhorando, de estar ganhando tudo, de estar disputando tudo, e é muito legal isso, de a gente poder estar refazendo essa parceria aqui, que começou em 87, né? Foi interrompida, mas voltamos para cá para termos de novo. Eu acho que, como o presidente Landim colocou muito bem, falar da capacidade técnica do Bernardo, acho que é chover no molhado, né? Porque eu acho que é um reconhecido mundialmente, né? Acho que, na minha ótica, o maior treinador no voleibol que existe no mundo. Ele incorpora todas as qualidades necessárias para você liderar um grupo. Mas o Bernardo usou uma palavra que reflete o que é o Sesc também, a paixão. A missão do Sesc é transformar vidas, né? No Brasil, a nossa missão é essa, né? E nós entendemos que quantas vidas o Bernardo à frente de jovens jogadores transformou, né? Quantas pessoas encontraram ali sua vocação, encontraram aí a sua paixão. Então, nada mais correto do que esse espírito que ele trouxe, que ele carrega com ele a vida inteira, seja incorporado ao Sesc e ao Flamengo, óbvio, mas no Sesc também que cumpre a sua missão, principalmente aqui no Rio de Janeiro, como o Landim colocou muito bem. Nós precisamos ajudar o Rio de Janeiro a se recuperar, ajudar o Rio de Janeiro a se levantar, e aqui, neste momento, a união, como o Bernardo colocou muito bem, a união é que vai fazer com que nós consigamos vencer todas essas barreiras. E o Sesc prega isso, o Sesc ele apaixona as pessoas, né? Então eu tenho certeza que essa parceria é a parceria de almas gêmeas, né? Como o presidente colocou muito bem. O Bernardo ele representa com uma clareza enorme o que o Sesc faz e o que o Sesc objetiva.
Pergunta da repórter Carol Oliveira, da TV Globo, e Isabelle Costa, coluna do Fla, para o Bernardinho. Quando surgiu a ideia de formar parceria entre as duas equipes e de quem foi a iniciativa e quais os motivos que levaram as partes a unir os times? Essa conversa, esse papo começou há alguns anos atrás, né, com o Marcelo Vido, diretor de esportes aqui do Flamengo, a gente sempre pensando, né, ele sempre pensando na excelência do esporte como um todo, né, e existia, como eu disse, a força do basquete, era algo que vinha aí ele estruturando ainda mais, o remo, né, que tem a tradição que tem, né, e todos os outros esportes, né, a gente vê a transformação que veio acontecendo e agora vem, né, enfim, de uma forma exponencial, né, se dando, né, a transformação com a nova piscina, com tudo aquilo, e o voleibol era um caminho, era um próximo passo a ser dado. Então, a conversa continuou amadurecendo, chegou Delano, né, com a admissão do presidente Landim, e nós então estreitamos um pouco isso e vimos que havia uma grande oportunidade de realmente unir forças, né? E no momento, assim, mais do que nunca, é um movimento que vai, claro, começa pelo Rio, que o Flamengo ele é, né, natural do Rio, embora tenha uma dimensão mais do que nacional, né, onde quer que você vá. Eu brincava, a gente tinha um grande amigo da geração de 80, Montanaro, jogava conosco na geração de 80, era um dos grandes jogadores à época. E nos anos 80, você jogar na China, no interior da China, a China não é o que é hoje no sentido de desenvolvimento, era realmente um país muito agrícola, muito subdesenvolvido. E nós estávamos lá no interior da China, uma cidadezinha jogando, aí você olhava lá, tinha um chinzinho camisa do Flamengo, você sabia, tem 3 coisas que qualquer lugar do mundo tem. Ele falava formiga, fusquinha e flamenguista. Olha lá. Assim, eu acho que nós temos algumas coisas que são muito fortes no Rio de Janeiro, né? O Rio, houve uma evasão de tudo daqui, todos os mercados, né? E nós temos aí, né, o maior clube de futebol do país e de tantos outros esportes, que não é só futebol, né? Temos um projeto como o do Sesc Rio de Janeiro muito forte. Então é um trabalho em conjunto para resgatar muita coisa, né? Então isso já vem de algum tempo e estamos felizes de dar esse primeiro passo. Hoje aqui, vamos dizer, é o início formal, no sentido dessa formalidade, mas o trabalho já vem acontecendo aqui e nós agora mão na massa, né, avaliando quais são os próximos passos, já trabalhando o time para ter uma excelente temporada e mais do que isso, mostrando, olha, estamos prontos realmente a construir o maior projeto que vai inspirar muita gente no Rio, Brasil afora. Pergunta agora para o presidente Rodolfo Landim, uma pergunta conjunta da Carol Oliveira, da TV Globo, Demétrio Vecchioli, do UOL, Renan Moura, da Rádio Globo, Daniel Bortoleto, do Web Vôlei e o Bruno Almeida, da Rádio Tupi. Existe uma expectativa grande entre os fãs do vôlei para que essa parceria possibilite, em algum momento, o retorno da modalidade para o Maracanãzinho. Seria uma alternativa viável, principalmente nos jogos de grande apelo de público, já que normalmente é onde seria mandado os jogos. Existe a chance de utilizar também o ginásio da Gávea? Ok, bom, nessa fase inicial que a gente está passando aí da pandemia, quer dizer, sem presença de público, quer dizer, o natural é que a gente vá fazer isso mesmo aqui no ginásio da Gávea, onde a gente tem condições de fazer tudo isso. Com a volta do público, certamente a gente vai querer utilizar o Maracanãzinho. Hoje nós somos, na verdade, concessionários do Maracanã e do Maracanãzinho. Estamos numa situação que isso foi renovado com o Flamengo até o início de novembro. A gente tem acompanhado aí com o governo do estado, pode ser que isso seja estendido por mais algum tempo, mas tem todo um processo de licitação que está em curso, né, de preparo de uma licitação para os próximos 25 anos, né, que está em curso. O Flamengo não esconde de ninguém que tem o interesse de pegar essas áreas para, na verdade, como concessionário e estender a sua participação aí por 25 anos. Então, o ponto eu diria que até o início de novembro, certamente sim, se nós tivermos com público presente. A partir de novembro vai depender vamos dizer assim, da extensão desse período de concessão, ou mesmo que a gente tenha finalizado o processo licitatório, onde a gente espera participar e vencer. E aí sim, com certeza, a gente poder botar um projeto por muitos e muitos anos. E só complementando, assim, o Maracanãzinho com
né, multidisciplinaridade, ou seja, você tem um grande time de basquete, você tem o vôlei, É e isso. se torna então uma operação muito mais viável. Você tem uma arena, né, como é o Maracanãzinho, para você poder utilizar quando for possível, e obviamente na renovação e na extensão do prazo, mas quando o público tiver. Então, você poder voltar a ter um grande palco, e o Rio de Janeiro realmente, né, poder voltar a ter vôlei, esporte de alto rendimento no Maracanãzinho, né, seria incrível, mas, né, que é um passo a ser dado, mas tem que ser passo a passo, né? Primeiro momento, a Gávea será um lugar de atividade. E complementando o que o Bernardinho está falando, é exatamente essa a ideia que a gente tem para o longo prazo, né? Quer dizer, botar lá um centro poliesportivo lá no Maracanãzinho. E se a gente pegar o Maracanãzinho, o Maracanã, o complexo do Maracanã por mais de 25 anos, aí tentar transformar aquilo ali num ambiente onde naturalmente, quer dizer, o torcedor do Flamengo vai frequentar. Ele vai frequentar para ir para o Maracanã, para ver os jogos do Maracanã do futebol e de todos os outros esportes no Maracanãzinho, e montar ali também outras coisas ali naquele ambiente que possam atrair restaurantes, tudo isso, para que aquilo seja um espaço para o rubro-negro no futuro. Essa é a nossa ideia, mas desde que a gente consiga, de fato, a concessão do Maracanã por mais tempo. Pergunta do repórter Jonas Moura do Lance para o presidente do Sesc RJ. Além da grande visibilidade, quais outros benefícios o Sesc projeta para a sua marca ao se juntar com um clube tão grande, de uma torcida tão grande como o Flamengo, e também a atuação no esporte olímpico? Como eu coloquei no início, eu acho que nós estamos plantando uma semente, né? Eu acho que através dessa parceria nós estamos com um campo extremamente fértil em poder evoluir, em poder ampliar a nossa atuação, principalmente nas camadas mais carentes da nossa população, criando oportunidades, criando opções de caminho, né? Que é para que efetivamente a juventude enxergue que existem outros caminhos, né? Porque o desestímulo que talvez hoje se viva, né, talvez seja pela falta de opções de novos caminhos a seguir. Então eu tenho certeza que através do Flamengo e do vôlei, nós vamos poder criar oportunidades para essa juventude. Então, isso cumpre a missão do Sesc, que é realmente transformar vidas e criar opções. E essas colocações foram feitas, por exemplo, em relação ao Maracanãzinho, né? Se criar um complexo esportivo, nós podemos perfeitamente no futuro participar com as nossas atividades, não só do Sesc, como do Senac. Então são N parcerias que podem vir a surgir através desse pontapé inicial aqui. Legal. Agora sim, a substituição vai estar participando o Delano Franco, vice-presidente de esportes olímpicos, no lugar do presidente Rodolfo Landim. E Regina? Vamos lá, dar continuidade aqui às perguntas. A Tatiana Furtado e Carol Knop do Globo e o Jonas Moura do Lance para o Bernardinho mais uma vez. A pandemia do novo coronavírus teve um impacto muito grande em todo o esporte mundial, inclusive principalmente financeiro. Na sua opinião, qual o tamanho desse prejuízo no vôlei brasileiro? E essa parceria entre Sesc e Flamengo nasce justamente dessa necessidade de unir forças para sobreviver à crise e conseguir ter um time competitivo? Olha, ela veio também a, obviamente, fortalecer, né, as instituições para passarem pela crise. Mas a ideia ela surge muito antes, né, do início da pandemia. Existia já essa ideia, essa vontade de fazer algo maior, unindo essa marca tão forte como é o Flamengo, com um projeto já muito segmentado do Sesc, né? Fico imaginando nós nas unidades do Sesc podemos levar a marca Flamengo para aquela nossa população em torno das unidades, quanto aquilo vai gerar de entusiasmo, vai fazer então acontecer. Mas eu volto a dizer o seguinte, o esporte no mundo, obviamente, sofreu, né? Está sofrendo. Né? Obviamente, você olha para as empresas que hoje patrocinam e tal, elas, obviamente, a verba de marketing ela sofreu, você tira isso da frente, você vai defender caixa, a empresa vai fazer. Então, o esporte como um todo está sofrendo. Então, há um redimensionamento, né, de receita, portanto, de patrocínios, de pagamento de salários e tal, mas acho que todos estão vivendo isso. O esporte não é exceção, né? Então,
Acho que há de haver uma compreensão em relação ao momento, né? E a gente tem que encontrar novas formas de chegar aos nossos consumidores, né? Entendendo como aqueles apaixonados, né? Já que por algum tempo não teremos os ginásios, os estádios lotados, temos que estar próximo dos nossos torcedores e consumidores, né? E nossos interlocutores, com quem a gente quer levar a mensagem do esporte. Então, eu acho que essa parceria nos fortalece no sentido de passarmos por esse momento e sairmos lá de lá mais forte, né? Com mais capacidade de penetração, com mais capacidade de realmente realizar, né, o nosso trabalho. Mas eu só volto a dizer uma coisa, é importante que nós tenhamos a humildade até de reconhecer o momento é assim para todos, né? Eventualmente alguém que trabalha na indústria de tecnologia não esteja sofrendo tanto, mas fora isso, todas as outras áreas elas estão sendo penalizadas. Então, sem vitimismos, é encontrar os caminhos, encontrarmos, né, a forma de fazer e seguir fazendo, de forma consistente. Eu acho que com muita responsabilidade, né, que é o caso, né, com a governança que sempre pautou o nosso projeto no SESC, e pauta hoje a instituição do Flamengo, é algo muito importante. Nós queremos fazer com responsabilidade. Não haver loucura, nem nenhum tipo de promessas, né, vãs, é fazer a coisa da forma correta e saber que o esporte é mais forte do que isso. Que a gente vai ser no esporte de alto rendimento, vamos pensar na criança que pratica, que está hoje desprovida, né? O pai que muitas vezes, né, coloca o filho no esporte, que faz parte da educação, da formação daquele jovem, que está retornando agora timidamente, mas ficou por um bom tempo sem essa prática. Quantos pequenos sonhos não foram frustrados ao longo desse tempo todo? Então, isso vai se retomar, né, com devido cuidado e tal, e o esporte vai voltar a fazer, né, a ser essa parte importante da vida das pessoas. Pergunta mais uma vez para você, Bernardinho. Daniel Castro, Folha de São Paulo, e a Carol Doplotti do Globo. Enquanto a criação do Sesc RJ Flamengo propicia a manutenção de um time forte, a Confederação Brasileira de Vôlei tem mostrado dificuldade para montar a Superliga Feminina. Na sua opinião, como será a próxima temporada em termos de investimento? Teremos muitos clubes enxugando as folhas e o possível abismo de nível técnico e patamar financeiro no vôlei nacional pode criar um cenário preocupante para a modalidade? Olha, é muito simples atribuir à confederação, né, a responsabilidade Mas esse é o problema do país, é econômico, né, do mundo, não apenas do país. Então, eu não acho correto esse tipo, porque a confederação tem dificuldades, os times estão com dificuldades, os mercados têm dificuldades. Vamos parar e pensar quantas atividades fecharam as portas, né? Então, nós estamos aqui, e isso eu sou o primeiro a dizer, o esforço que o SESC fez no primeiro momento, e agora o Flamengo vem unir forças, não apenas um reconhecimento público, mas um agradecimento pessoal. Quem acreditar que o esporte, né, tem uma função muito importante, né, junto à população, junto a mas não apenas aos jovens, eu olho os nossos consumidores da terceira idade, o quanto eles veem o esporte como uma atividade importante no dia a dia deles. Eu tenho a oportunidade de estar nas unidades e conviver com essas pessoas. Então, nós vivemos um momento difícil. Se parar e olhar, qual é o esporte que não vive? O futebol, que é o principal esporte do país, se é que está na categoria esporte, que está na categoria religião, mas enfim, passa por um momento difícil. Quantos clubes não estão em dificuldade? Imaginar que, porque a confederação tem que melhorar, provavelmente, todas as instituições têm que melhorar sempre. Mas eu acho que nós vivemos um problema hoje que é um problema mais de cenário econômico mundial e especialmente no Brasil. Então, eu acho que a Superliga terá com o mínimo 10 times, que não acho que seja um número ruim. Quanto ao time, você tem sempre, como em todos os campeonatos, todos os esportes, você vai ter alguns times mais fortes. E eu volto a dizer que aqueles tradicionais que têm, nos últimos anos, investido mais, que já foi diferente no passado, continuam fortes. Então o SESC Flamengo vai ser um time forte, junto com Osasco, junto com Uberlândia, junto com Minas, junto com Bauru. Então teremos 5 times muito fortes. Se perguntar de antecipado quem será o campeão, isso aqui é o bacana do esporte, você não sabe. Será times médios, times um pouco mais fracos, como acontece em todas as modalidades. Então eu não acho que todos estão passando problemas nesse momento, ou a maior parte deles, com certeza, mas teremos, acho que, uma grande Superliga pela frente. Pergunta agora para o Delano Franco, VP de Esportes Olímpicos. Pergunta do Jonas Moura, do Lance. O Flamengo tem experiência em projetos de captação de recursos para o esporte olímpico por lei de incentivo. Quais são as perspectivas do clube de uso desse instrumento no projeto vôlei? A captação de verbas incentivadas é um pilar importante no financiamento
dos esportes olímpicos como um todo no Flamengo. A gente tem projetos importantes para a base no imposto de renda federal. A gente tem grandes suportes bastante importantes do CBC, Confederação Brasileira de Clubes, que hoje dá apoio a equipamentos, a material de consumo, bolas, coisas assim. A RH é um financiador importante. A gente também tem um parceiro importante no estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Esportes, e a gente tem a expectativa de que esse padrão de financiamento continue, que é muito importante para o projeto olímpico Flamengo como um todo, e em particular no vôlei também. A gente tem grandes expectativas nesse lado. Pergunta do repórter Danilo Góes, do Surto Olímpico, para o Bernardinho. O Sesc RJ possui um projeto longo de muitas conquistas e criou uma base de fãs apaixonados. Com essa união com o Flamengo, que é sua torcida como uma de suas maiores forças, existe alguma expectativa de que esse apoio possa ser ainda mais especial? Com certeza. Acho que a participação das pessoas e esporte é paixão compartilhada. Né? As pessoas vão, você imagina, você chega na porta do Maracanã e o Maracanã lotou, não tem mais ingressos, as pessoas se aglomeram num bar onde há uma televisão para torcer juntos. Então não tenho dúvidas que já tínhamos uma torcida fiel, numerosa, extrema, entusiástica, etc. e tal, eu não tenho dúvidas que... Agora, o que é muito importante, eu acho que o ambiente e tal, e o Flamengo vem demonstrando isso ao longo do tempo, o basquete é prova disso, como é que o próprio torcedor entende o ambiente onde ele está e como é que é importante a participação deles. É parte do esporte também educar, assim, nós vamos torcer muito, nós vamos vibrar muito, nós vamos fazer tudo, mas tem que ser um ambiente de família, um ambiente sempre de energia positiva e não que possa suscitar outro tipo de questão, e a paixão de verdade pelo seu time. A gente acredita muito nisso. É uma coisa que nós sempre... as jogadoras jogam conosco, saem, vão, a gente vai jogar fora, e uma jogadora saiu de um time lá, é vaiada, fazem cartazes horrorosos. Aqui a nossa torcida sempre reverenciou o retorno de ex-jogadoras nossas ao nosso ginásio, como diz, olha, era uma bela participação aqui, isso é uma coisa única. Então, é uma forma até de a gente poder estar junto aos jovens torcedores, mostrando esse é o tipo de atitude que a gente quer dos nossos jovens. Então, de uma forma, poder compartilhar com essa torcida do Flamengo que virá ao ginásio nos prestigiar, vai cobrar, faz parte da mentalidade vencedora do Flamengo. Mas nós estamos começando um projeto de longa duração e vocês podem ter certeza que no médio e longo prazo esse será um projeto de extremo sucesso também nas quadras, mas nós vamos fixar bem os pilares para que a gente possa construir isso. E não um voo de galinha de curto prazo, tentando um investimento alto para uma conquista de curto prazo. O nosso é um projeto de transformação e de realmente construção de algo de longo prazo. Então, eu não tenho dúvidas que vai ter um reforço enorme nessa energia proveniente das arquibancadas, que foi um dos nossos grandes diferenciais ao longo desses anos. Pergunta agora para o Delano, do Renan Moura, da Rádio Globo, e o Daniel Bortoleto, do Web Vôlei. O fomento das categorias de base é uma carência no vôlei feminino brasileiro atualmente. Como o Sesc RJ Flamengo irá trabalhar esse tema, já que junta um clube muito reconhecido por ser formador com um projeto longevo, vencedor e com um técnico reconhecido por ter lançado muitos atletas. Essa parceria será importante para o surgimento de novas atletas? É enormemente importante. O Flamengo tem um projeto de base, é um clube formador que participa de todas as categorias de base nos campeonatos regionais e nacionais. Já vinha tendo progressos importantes nessa base. Eu acredito que esse projeto, a vinda do Bernardinho e de sua equipe, potencializa enormemente esse movimento, tanto pela coordenação, ajudar a coordenação desse movimento, que começa na escolinha, que é todo integrado, ele começa na escolinha, ele vai para as primeiras categorias de base, em que tem uma parte mais lúdica, ele vai para uma categoria de base mais alta, que já é um alta performance, e vai para alta performance. Eu acho que essa ajuda na coordenação é muito importante. E também o efeito
que a gente chama de efeito farol, né? Que você, o garoto, a garota da base, olha para o time principal, para a postura, para as pessoas envolvidas, para o Bernardinho, que é um ícone, para as jogadoras, e almeja chegar lá. Eu acho que isso tem um efeito sobre a base excepcional. E eu queria adicionar uma outra coisa sobre a nossa base, aproveitando a presença do Dr. Queiroz do SESC, que é muito importante. Eu acho que é uma coisa que tem muita importância para a gente, e eu acho que não deve passar desapercebida nesse momento, o fato de que os esportes olímpicos do Flamengo, eles têm um caráter social muito grande. Então, mais de 50% dos nossos atletas da área olímpica são provenientes de comunidades carentes. Isso é uma característica do Flamengo que discerne o Flamengo de vários outros competidores de grande porte no Brasil. Então, para essa garotada, a gente procura oferecer bolsas de estudo, a gente está construindo um lugar em que vai ser, as crianças vão poder, os atletas novos vão poder estudar, vão ter tutores para ajudar a eventualmente vencer a matéria perdida por competições, etc., para dar um apoio. Via de regra, para essas pessoas, o Flamengo, através do nosso Cuidar, que é o Centro de Inteligência, ele é o primeiro e único provedor de saúde para essas pessoas. Então, dentro desse mundo que a gente vive no Flamengo, que tem essa característica social tão importante, a parceria com o SESC, a gente também tem, esqueci de falar, a gente também tem diversos centros sociais em que o Flamengo apoia. Então, eu acho que não só o time, não só o projeto vôlei, mas a parceria com o SESC no sentido de juntar um enorme player no Brasil social com um clube que tem essa pegada. Os nossos 800 atletas, metade estão nessa situação, a gente ajuda de todas as formas para poder... A gente tem que lembrar o seguinte, dos 800 atletas que a gente tem, aproximadamente, principalmente na base, uma proporção muito pequena dessas vai se tornar um atleta de ponta, né? O que nós vamos estar provendo para esses garotos não só será o esporte como um indutor de personalidade, de postura diante da vida, mas formar cidadãos completos, com ajuda para o estudo, ajuda para a saúde, a gente tem, enfim, a ajuda de psicólogos, tem uma série de coisas. Então, acho que dentro desse campo também tem grandes expectativas e grande felicidade em estar hoje parceiro da instituição que é o SESC. Só para até agradecer esse tipo ao conhecer um pouco mais os números, os dados e o trabalho que o Flamengo fazia, é que esse alinhamento me motivou ainda mais a buscar a construção dessa parceria. Então isso eu tenho certeza de que para Sovia, dos presidentes Queiroz, da Regina, faz todo o sentido estar. Não é só o alto rendimento, que é o aspiracional, que é o farol, como o Delano colocou muito bem. E eu disse ao Delano, ao Marcelo, o Flamengo precisa divulgar um pouco mais disso que é feito e as pessoas não sabem. Pensam apenas no alto rendimento e esquecem daquilo que é feito, que desses 800, mais 50% são provenientes e tem essas oportunidades. E aqui ele falou, um percentual pequeno viverá do esporte, mas terá benefícios enormes provenientes do esporte, que hoje o Flamengo propicia através desses projetos todos que o Delano muito bem colocou. Acho que é algo realmente muito importante que vem de encontro a que nós temos tentado realizar ao longo desses anos, que é da missão do SESC. Esse perfil foi também o que mais nos atraiu, né? Porque nós já temos conhecimento dessa atividade, dessa vocação que o Flamengo tem nessa atividade e o quanto a penetração que o Flamengo tem nas comunidades carentes e já é um trabalho que nós fazemos rotineiramente.
Então nós podemos unir forças nisso e o SESC tem todo um trabalho em saúde, cultura, que pode perfeitamente se agregar aos projetos do Flamengo. E tem mais uma coisa, né? Nós temos como vocação e como meta encontrar caminhos através da educação, né? E o esporte está dentro da educação, né? Então pode contar conosco e vamos desenvolver projetos em parceria que nos dará um resultado excelente, não só para a juventude, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. E como o Bernardo colocou bem, é um projeto que eu tenho certeza que será nacionalizado, né, Bernardo? Então, para nós, foi a maior atração foi essa. Pergunta do Demetrio Vecchioli, do UOL, para o Bernardinho. Qual o tempo de contrato entre as partes e se a equipe está aberta a novos patrocinadores? Nós estamos sempre buscando apoiadores, patrocinadores, pessoas que venham conosco. Nós iniciamos agora, temos o primeiro ano, temos 3 anos aí já. Mas a ideia é que essa parceria se torne uma parceria como foi dito aqui. Quanto tempo dura um casamento? A gente não sabe. Nós vamos trabalhar para que essa relação dura, não é verdade? O tempo que ela tem que durar. E como é que você forma um time? Você forma um time através de 2 aspectos. Primeiro, é quando há um alinhamento de valores e de propósito. Os valores estão colocados claramente, é um alinhamento muito forte. O propósito é formarmos uma instituição cada vez mais sólida, uma parceria que realmente atinja todas as nossas metas, objetivos, etc. e tal. A segunda forma de você fazer um time é quando você tem um inimigo em comum. O inimigo em comum talvez seja a falta de oportunidade desses jovens, né? Certamente no país é o tal do Covid, é o nosso inimigo comum. Nós temos a capacidade de nos fortalecer como time. O Brasil não está tão forte como o time no combate ao Covid. Há uma série de iniciativas muito, não alinhadas, né? Mas a nossa intenção é essa, realmente temos um time. Não tem um prazo. Esse é o primeiro passo, está dado, a parceria está lançada, vamos trabalhar para que ela se fortaleça e certamente, eu tenho certeza que a mensagem que nós estamos mandando e o trabalho que vamos fazer, nós vamos atrair muitos parceiros para estar conosco, porque esse tem que ser um projeto sustentável, né, que não seja um ônus para as instituições que estão aqui conosco, mas que traga e que seja de interesse. Assim, que as marcas queiram divulgar, os seus valores através daquele que é um projeto realmente de muito valor, na minha opinião. Você vai ganhar, você vai perder do jogo, mas o trabalho que vamos realizar aqui, certamente eu tenho certeza que vai suscitar o interesse de muita gente e nós esperamos realmente atrair, a gente espera contar com o apoio da iniciativa privada nesse nosso projeto. A última pergunta aqui para o Delano, também do Demetrio Vecchioli do UOL. O Flamengo pode negociar cotas conjuntas de patrocínio com futebol para a equipe de vôlei? Resposta curta, sim. A gente não tem, em geral, a gente negocia as cotas de patrocínio por modalidade, que é o mais comum. Hoje a gente tem uma exceção a essa regra, que é o BRB, que é patrocinador do nosso basquete já há um ano, e agora entrou com o Flamengo como um todo num projeto maior de parceria de negócios. Mas, de uma forma geral, isso não tem sido a praxe, porém, com o crescimento desse e o perfil dessa nova dessa parceria e o potencial envolvido e a visibilidade envolvida, é possível que isso se torne mais comum. Então, a ser visto. Bom, as perguntas chegaram ao fim. Quero saber se vocês têm algum recado final. A palavra está com vocês. Um agradecimento aí, ao esforço de todos, começando pelo Sesc, Queiroz, Regina, todos vocês que ajudaram, Delano, Marcelo, que estiveram conosco nesse dia a dia aí. O presidente Landim está com tantas frentes de batalha aí, mas eu sei que sempre foi um apoiador da ideia, toda a diretoria. Então, agradecer e dizer o seguinte, agora é trabalhar. Então, terminada aqui a festa, nós vamos para onde a gente tem que ir, que é trabalhar, que é suar e começar a entregar resultado, mostrar trabalho e realmente fazer a coisa acontecer. Então, agradecer realmente de coração por esse início aí e vamos trabalhar, vamos nos dedicar e cumprir a nossa missão. Viemos aqui para isso. A missão foi dada, agora a gente tem que cumprir. Delano,
presidente Landim, toda a sua diretoria, Delano, Bernardo. Eu gostaria muito de agradecer a esta oportunidade. Tenho certeza que é o início de um projeto que vai ser grandioso, que vai trazer muitos benefícios. Gostaria de chamar aqui a nossa diretora Regina, por favor. Vem aqui, Regina. É a nossa diretora regional, que, na verdade, ela toca todo o nosso... Ela conduz... Obrigada, Queiroz. Ela conduz todo o nosso trabalho e eu gostaria que essa palavra final fosse dela. Obrigada, Queiroz, que gentileza. Bom dia ainda, bom dia, boa tarde, né? É muito bom ouvir a fala de todos. O SESC é uma instituição que já tem mais de 70 anos. A nossa instituição é uma instituição educadora e educativa. Agora, ouvindo há pouco, quando meu amigo aqui fala da função social desse clube, me deu uma imensa felicidade. Sabemos que os jovens no nosso país, principalmente, devemos cuidar dos nossos jovens. O SESC cuida dos jovens do nosso país, em especial do Rio de Janeiro. O SESC Rio de Janeiro tem 1.400.000 pessoas que nós chamamos de carteirinha, né? E trabalhamos com educação, saúde, cultura, lazer. Como o Bernardo disse, nem sempre ganhamos quando a gente está num time, ou nem sempre tem o ganha, perde, mas a gente acredita que a gente sempre ganha. Porque aqui num time de vôlei, de futebol, em esporte competitivo, todos querem chegar a ser eu não sei os nomes, eu vou chamar o Gabigol, né? O grande, ganhar, viver de esporte. Nem todos vão chegar a isso, mas certamente, através dessa parceria, através dos fundamentos que nós temos teóricos e práticos e que continuaremos a ter, todos ganharão. Aquela meninada que chega, né, vão participar dessa parte. Eu conheço bem do time e fico muito orgulhosa por isso, porque realmente a parte filosófica que é muito parecida com o SESC, é igual ao SESC. Nós estamos aqui com muita alegria. Sei que se abrirão frentes imensas para trabalharmos educação, cultura, e tudo é educação e cultura, e todos os países se desenvolvem através de educação. O esporte é um grande chamariz, é a grande porta de entrada. O esporte é muito importante para todos os jovens. O SESC, que há 70 anos trabalha com esporte também, isso vai ampliar a nossa área de abrangência. E no SESC, que é essa instituição acolhedora e que trabalha também com pessoas das comunidades, nós reconhecemos e trabalhamos, entendemos que temos que ser um país de oportunidades iguais para todos. E eu acho que a junção de SESC com esse grande time vai possibilitar e vai abrir muitas janelas e muitas oportunidades para que a gente faça juntos o que o Brasil merece e o que precisamos fazer. Portanto, parabéns a todos nós e muito obrigada para todos.